Olá, boa noite, queridos amigos. Sejam todos bem-vindos para mais um dia de estudo, de reflexões com o livro Escalada de Luz, do nosso querido Jerônimo Mendonça. Carlos, seja bem-vindo. Flavinha, Mitico, sejam todos bem-vindos. Babi, quero ver se não dorme hoje, hein, Babi? Essa live ela é bem sonífera, né? Porque ela é um envolvimento espiritual com os nossos amigos espirituais. Então a gente vai, aprendiz espiritista, seja bem-vindo. Nós vamos colocar o comentário aqui, fixar. E vamos ver se eu continuo aprendendo. Vamos ver. Aí, muito bem. Estou? Já está dormindo, Babi? Não pode, Babi. Essa hora é a hora da reflexão. É a última live que nós estamos fazendo, tantas lives que já tivemos ao longo do dia. E essa live ela tem um sentido muito especial para nos trazer boas reflexões neste momento. Claro, eu aprendi. Vocês sabem como que eu aprendi? Eu estava até comentando. No domingo eu fiquei treinando, aí entrei pelo meu outro perfil, 00:30 eu falei, vou fazer uma live aí. Virei o celular para a parede, falei, seja o que Deus quiser. Joguei ao vivo e consegui fixar. Aí aprendi, além de fixar, estou colocando também nos comentários o texto lá em cima, fixando também lá em cima, né? Então tá muito bom. Gente, deixa o André Squares chegando, seja bem-vindo, André. Uma alegria também contar com você aqui conosco. Fazer teste da live de pijama. Na verdade vai ter o seguinte... Não entrou ninguém, Mitico. Foi rapidinho. Eu consegui fixar o comentário e sair rapidinho. Aí, como foi pelo meu outro perfil, ninguém prestou atenção. Então, foi tranquilo. Eu falei que eu tinha 2 surpresas nesta live de hoje. Uma surpresa é o seguinte. Eu separei uma mensagem, um trecho de uma palestra do Jerônimo Mendonça, que o Jerônimo fez no Centro Espírita de Taquaritinga, em maio de 1987. Boa noite, Martiele, seja bem-vinda. E vejam como que é interessante, 1987, o Jerônimo fez esta palestra no Centro Espírita de Taquaritinga, aqui próximo de Araraquara. A Carlinha Machado, seja bem-vindo. Vivi também, sejam bem-vindas. Leituras edificantes. E eu gostaria de colocar para vocês, antes de nós começarmos a nossa reflexão da mensagem de hoje do livro Escalada de Luz, eu vou passar essas 2 informações para vocês. Primeiro é essa live, essa palestra do Jerônimo, que ele fez no Centro Espírita de Taquaritinga em 1987. Então, eu vou colocar... Eu pediria que vocês prestassem atenção que é um trecho pequeno. Aqueles que quiserem ouvir a palestra na íntegra, já falei que ela está disponível no meu canal do YouTube. Dá para ouvir com muita tranquilidade. Então eu vou colocar agora, e é uma questão que eu vou comentar depois com vocês, esse tópico importante desta palestra. O Evangelho segundo o Espiritismo, o livro-luz de nossa evolução, a bússola que jamais se emperra, houve por bem de trazer-nos a reflexão, o belo capítulo a respeito da paciência. E nós nos sentimos muito à vontade dentro da leitura para dissertarmos, auxiliado pelos benfeitores da vida mais alta, a respeito dessa virtude mãe de todas as demais, porque em verdade a humanidade caminha agitada e sofrida, os corações e as consciências jazem sacudidos nesse momento de catástrofe, nesse momento de grandes agitações sociais, neste
período apocalíptico das grandes transformações, em que a dor, essa benfeitura incompreendida do homem, espreita-lhe os espaços, desde os matagais agrestes à crista dos arranha-céus. Não há um ser pensante, reencarnado do orbe terrestre, que não tenha ou não venha sentir o seu período de solidão e soledade, de angústia e dor, de grandes tribulações morais, como sendo o processo de aferição de valores intrínsecos do espírito, a fim de que ele possa resgatar o seu passado ignominioso. Paciência, digo Emmanuel com muita propriedade, é a ciência da paz. Essa palestra Jerônimo fez em 1987. Eu estava comentando com a Flávia e como as palestras do Jerônimo são atuais. Percebam por esse pequeno trecho. Essas tribulações que já passávamos em 1987 tão presentes nos tempos atuais. E eu até comentei com a Flávia que eu achava, sempre falei, sempre dei como referência que o Jerônimo, a frase paciência, a ciência da paz, eu tinha para mim que era uma frase de Jerônimo. Sim, é uma frase de Jerônimo, mas parafraseando Emmanuel. O Jerônimo, nessa palestra, deixou muito claro que essa passagem, paciência, a ciência da paz, foi uma frase dita por Emmanuel. Então, aqueles que quiserem ouvir na totalidade essa palestra, ela está dentro do meu canal do YouTube, e aqueles que quiserem podem ouvir, que realmente nunca perceber uma palestra feita há tanto tempo, quão atual ela é. E a segunda surpresa que eu tenho para nós é o seguinte, eu até fiz a postagem no meu perfil, que o nosso querido amigo Nicola Frattari é um companheiro de Ituiutaba. Ele chegou a conviver muito tempo com o Jerônimo e ele frequenta inclusive o Centro Espírita Ceareiros de Jesus, que foi fundado pelo Jerônimo Mendonça. E o Nicola Frattari, além de ele ter um programa na Web Rádio Fraternidade conversando sobre Jerônimo Mendonça, ele lançou recentemente pela editora O Clarim de Matão Novos Casos de Jerônimo Mendonça. E eu conversando com o Nicola, falei, Nicola, eu lembrei de uma história muito peculiar e eu estava na dúvida de algum detalhe. O Nicola falou, espera um pouquinho que eu vou te passar, eu vou fazer a leitura do que está no livro desta passagem que aconteceu com Jerônimo Mendonça. Agora então eu vou passar para vocês ouvirem essa narrativa feita pelo Nicola Frattari, que está contido neste livro Novos Casos de Jerônimo Mendonça, e que o Nicola passou o áudio para a gente, para que a gente possa conhecer um pouco e quão envolvente é essa história que o Nicola vai contar para nós de uma passagem que aconteceu com o Jerônimo. Prestem atenção e vejam que profundidade. Do livro Novos Casos de Jerônimo Mendonça, de autoria de Nicola José Frattari Neto, caso número 21, a serviço dos bons espíritos. Certa manhã, Jerônimo estava em sua casa apenas na companhia de sua mãe, Dona Antônia. Alguém bateu palmas na rua e ela foi ver quem era. Quando voltou, Jerônimo perguntou, quem era minha mãe? O que queria? Dona Antônia disse rapidamente, pois estava atarefada na cozinha. Era apenas um homem vendendo farinha, mas já o dispensei. Temos farinha em casa. Naquela época era muito comum as pessoas fazerem farinha de mandioca em casa, geralmente na zona rural, para vender. Colocavam em um saco branco e saíam vendendo litro. 1 litro de óleo como unidade de medida. Jerônimo, mais que depressa, sem pensar 2 vezes, disse à mãe rapidamente,
Volte lá agora e chame aquele homem, antes que ele desapareça. Mesmo recebendo aquele comando, vindo da voz vibrante de Jerônimo, sua mãe lhe perguntou: chamar para quê? Mãe, vá rápido e compre a farinha. Dona Antônia foi ao portão e chamou o homem, que já estava algumas casas abaixo da sua, oferecendo a farinha aos vizinhos. Comprou 1 litro contrariado, pois já tinha farinha de sobra em casa. Voltou e disse: pronto, Jerônimo, já que você quis, comprei. Ele rapidamente interveio. Comprou quanto? 1 litro. Mãe, volte lá agora e compre toda a farinha desse homem. Vá rápido antes que ele vá embora. Dona Antônia rapidamente chamou aquele ambulante, resmungando com as exigências do filho por não o compreender naquele momento. Quando ela disse ao homem que compraria toda a saca de farinha, ele pôs-se a chorar copiosamente. Disse entre lágrimas: minha esposa está passando muito mal. Conseguimos um médico, mas não temos dinheiro para comprar os remédios. Hoje saí para vender essa saca de farinha, e somente quando terminasse conseguiria, com o resultado da venda, comprar os remédios. Nesse momento ela está em casa, acamada e com bastante dor. Dona Antônia só então compreendeu, sem compreender muito bem o que se passava. Voltou e contou a história a Jerônimo, que confessou sentir uma forte intuição do que deveria ser feito. Resultado, o pobre ambulante saiu feliz para socorrer a esposa e Dona Antônia distribuiu farinha para toda a vizinhança e familiares. Gente, eu fiquei impressionado, sinceramente, quando eu ouvi essa história a primeira vez. E na voz do nosso querido Nicola Frattari, ela é recheada de emoções. Realmente, eu fico impressionado. Jerônimo, né, na sua cama, tetraplégico, recebeu um chamado da espiritualidade, que tinha uma pessoa que estava precisando. E ele chegou, falou para a mãe tinha farinha lá em casa. Que coisa, que chamado, que consciência, né? Eu fico impressionado. A Flavinha está falando assim, que ela acredita até que o Jerônimo tinha uma máquina do tempo, né? Que nos anos 80 ele teria vindo para 2020, visto tudo que estava acontecendo, foi lá atrás e aí ele fazia as suas palestras. Flavinha, na verdade é o seguinte, as mensagens do Evangelho são atualíssimas. Podem ser proferidas no momento que for, elas são muito atuais. E nós vamos então hoje darmos início à nossa primeira mensagem da noite, porque ontem nós fizemos a introdução, e só fazer um comentário que eu acabei esquecendo ontem. Eu disse que o Jerônimo nasceu no dia 1º de novembro de 1939 e ele faleceu, desencarnou 26 de novembro de 1989. Ele viveu 50 anos encarnado aqui na Terra, tá? A mensagem de hoje, ela é relativamente curta, mas ela tem uma profundidade muito grande. Você pode oferecer a gota de luz do sorriso fraterno ao irmão triste do caminho. Você pode ofertar a flor da amizade ao doente em abandono. Você pode doar um pedaço de pão ao irmão que esmorece de fome. Você pode dar 1 minuto de atenção à pessoa que o procura. Você pode estender a bênção da prece aos doentes e aflitos. Você pode cooperar positivamente com a instituição espírita que lhe oferta sabedoria e amor. Você pode mandar a roupa em desuso para a instituição de caridade e amparo aos velhinhos e obsediados. Você pode exercer a tolerância para o amigo
acometido pelo mal da irritação. Você pode calar onde tantos blasfemam. Você pode enriquecer seu tempo estudando a codificação kardecista. Você pode ir aos hospitais e presídios, levar um pouco de esperança e fé. Lembre-se, meu amigo, se você quiser, pode ser ainda hoje um instrumento fiel de Jesus, que lhe pede, em silêncio, tão somente a migalha da sua boa vontade, para que ele, o Senhor, efetue a redenção do mundo. Quantas e quantas coisas nós podemos fazer, por mais simples que sejam. Estou vendo aqui o pessoal fazendo comentário, a Mitico falando que foi o perispírito do tio Aloysio que entrou. É que, na verdade, é o seguinte, explicando a vocês, eu estou entrando tanto pelo meu perfil fazendo a live pelo Reflexões, e eu entro pelo meu perfil particular pelo computador. É uma forma que a Camila Tosini me explicou, me ensinou, para que a gente consiga ler sem ficar se perdendo nos comentários. Certo? A Amanda está dizendo, o mal da irritação é o meu mal. A irritação realmente é o mal do século. Não só o seu mal, viu? É o mal do século. A gente se irrita por tantas coisinhas, por tantas bagatelas. Qualquer contrariedade a gente já se irrita. A gente já perde a calma. A gente já perde a paciência. Aquilo que Jerônimo falou. Parafraseando Emmanuel agora, né? Agora colocando de uma forma mais correta. Na verdade, é a ciência da paz. E o Jerônimo tinha uma frase que ele dizia assim, se queres a tua paz e a paz do outro também, aprenda este conselho. Não fale mal de ninguém. Não falar mal de ninguém e não pensar mal de ninguém também. Porque às vezes a gente não fala, mas o pensamento está emitindo vibrações. A nossa querida Martiele está entrando, né? Espiritize, é isso mesmo. Marina também, estou acompanhando por aqui, ó. Um olho no gato, um olho no peixe, ó. Agora. Gente, olha que coisa interessante. A primeira mensagem, ele fala em relação a uma gota de luz do sorriso fraterno ao irmão triste do caminho. Quantas vezes já não falei que se nós distribuíssemos o sorriso, um sorriso de alegria, de felicidade para aquelas pessoas que estão passando por dificuldades, realmente um sorriso abre portas, abre janelas, abre corações. É fundamental a gente sorrir. Tem até um ditado que fala, até por economia, sorria. Sorria porque faz bem para o nosso espírito. Eu tenho um exercício que eu costumo eu falo, mas dificilmente eu lembro de fazer. Mas fica a dica. Quando a gente acordar amanhã cedo, a gente for, né, lavar o rosto, olhe-se no espelho, dê um sorriso lindo e fale, você é lindo, é maravilhoso, é magnífico, porque você é filho de Deus, foi feito à imagem e semelhança de Deus. E Deus te criou perfeito para você evoluir rumo a essa perfeição. Vou sorrir para você. Te garanto que a hora que você der aquele sorriso para você e falar isso, você já vai modificar já o seu dia. Ele continua dizendo também para nós, então, que nós podemos ofertar a flor da amizade ao doente em abandono. E nesse momento, quantas e quantas pessoas não estão passando por dificuldades? Quantas pessoas não estão sofrendo? Agora há pouco recebemos até uma mensagem de uma companheira nossa pedindo orações porque a sua amiga estava acometida pelo Covid, ia ser internada, estava com medo. A gente fazer nossa prece sincera para aquelas pessoas que estão em sintonia. Transmimento de pensação, né? Sim. É verdade. Então, quando a gente faz uma prece sincera por tantas e tantas pessoas que estão sofrendo, e a angústia é uma coisa terrível. Imagina, a pessoa vai para o hospital, está acometida pelo Covid,
ela fica apavorada e nós não gostamos de sofrer. E aí eu lembro de uma situação muito peculiar, que eu comentei inclusive na live de ontem, que o nosso querido Ariovaldo, nosso companheiro aqui de Araraquara, ele está com problema de uma hérnia de disco, com dificuldade às vezes para caminhar, aquelas pinçadas que a coisa dá, e cada vez que ele pensava em reclamar, ele lembrava do Jerônimo, que estava preso a uma cama, preso a um leito, com muitas dores. Então quando a gente olha para o lado, a gente não precisa nem olhar para trás, a gente olhando para o lado, a gente vai prestando atenção que tem muitas pessoas piores do que a gente, né? Ô Mitico, você não leva susto não, sorria, dê um sorriso, fala você é linda, você é maravilhosa e fale de peito aberto, faça exercício, sorria, você vai ver a hora que você falar e você vai começar a dar gargalhada de você, aí você já muda o astral. Vamos lá, você pode dar um pedaço de pão ao irmão que esmorece de fome. Olha que coisa interessante. Quando às vezes uma pessoa vem pedir alguma coisa para a gente, a primeira atitude nossa, não tenho nada, estou sem trocado, eu estou só com cartão, a gente arruma logo de plano 1000 desculpas para não ajudar. É raro aquela pessoa que de pronto... Bom, aí o que acontece? Você acabou de falar que você não tinha nada, né? E você está comprando ali a comida, ali, vamos pensar uma situação dessa. Aí vem, a luzinha da consciência, te acende. Peraí, tem alguma coisa errada. Aí você fala, opa, peraí. Aí você vai e chama a pessoa, vem cá, tô aqui um sanduíche, tô aqui um pão para você. E ainda que a pessoa estiver pedindo um dinheiro, às vezes a gente tem aquele costume de fazer o julgamento, ele vai usar, ele vai beber, ele vai usar em droga. Não compete a gente ficar julgando, né? Não compete a gente ficar julgando. Não sabemos. Naquele momento, se veio a intuição, meu filho, segue, ajuda. Porque é que nem a situação que nós colocamos aí da história da farinha lá que o Jerônimo falou para a mãe dele. Mãe, vai lá, compra toda a farinha. Então, precisamos tomar cuidado com as nossas intuições porque elas vêm como um chamamento. É aquela coisa ali que vem, preste atenção. Nós não podemos andar distraídos. Temos que estar atentos, prestando atenção na vida, prestando atenção em cada passo. E as intuições, 99,999% das vezes, elas vêm do plano espiritual. Sobretudo se for para você ajudar. Nunca, você pode até ter uma intuição assim de fazer alguma coisa errada, mas aí vem aquela questão, né? Que Paulo de Tarso nos fala. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Entre o poder e dever, compete a eu decidir se faço ou não. Ele fala para nós aqui, então, que nós podemos dar 1 minuto de atenção à pessoa que o procura. Será que nós temos a paciência de termos atenção plena quando alguma pessoa nos procura? Será? Ou a gente já é rapidinho para julgar, a gente já quer dar receita pronta para a pessoa? E às vezes a pessoa está querendo apenas e tão somente o quê? Uma palavra. Não é a sua palavra, ela quer dar a palavra dela. Ela quer colocar para fora aquilo que está angustiando. Mas você sabe. Sim, você sabe, mas ela precisa expor. Ela precisa colocar para fora. E a gente já quer dar a receita pronta para ela. Ela não quer receita. Ela quer apenas e tão somente a sua atenção, mas a sua atenção plena, 100% prestando atenção no que ela está falando, não olhando, ouvindo o que ela está falando e aqui mexendo aqui no celular. Não ouvindo o que ela está falando e pensando o que você vai fazer daqui a pouco. Ouça com os olhos, com os ouvidos, com o coração. É isso que a pessoa precisa. Se você der atenção, você está ganhando um irmão. Ele diz também que nós podemos estender a bênção da prece aos doentes e aflitos. E foi aquilo que eu falei agora há pouco. E no final nós vamos fazer uma prece de encerramento. E aí eu vou pedir a todos que a gente faça uma vibração especial para todas aquelas pessoas que estão acometidas pelo Covid, aquelas pessoas que estão também na linha de frente, médicos,
enfermeiros, atendentes e todas as pessoas que estão angustiadas por essa questão. Porque não é porque começou lá no começo do ano que nós já estamos adaptados. Não, a cada momento é uma situação diferente e não dá para julgar ninguém, irmãos. Você pode cooperar positivamente com a instituição espírita que lhe oferta sabedoria e amor. Cooperar positivamente não é querer ser dono da casa espírita. É fazer um trabalho desinteressado. É fazer um trabalho sem querer aparecer, sem os melindres, porque normalmente o espírita ele é campeão em melindres. Ele tem uma capacidade muito grande de se melindrar, porque se de repente ele chega numa situação, ele dá uma ideia, nós vamos fazer o seguinte, o coral da casa espírita, nós vamos colocar então todo mundo de roupa azul, por exemplo, vai? Então tá. Eu dei a ideia que seria azul. Aí o pessoal faz uma escolha, não vamos fazer assim, vamos fazer de outra cor, não sei o quê. Então vamos fazer de branco, né? Pensando que está chegando perto do ano novo, tal, não sei o quê. Então acaba escolhendo o branco. A minha ideia era azul, mas o pessoal escolheu branco. A maioria escolheu branco. Não escolheram a minha cor? Então tá bom, então eu saio da casa espírita. Isso aqui é um exemplo muito banal, mas normalmente muitas casas acontece a situação. E a gente tem que prestar atenção que nós podemos e devemos colaborar com a instituição que a gente frequenta das mais diversas formas, sem querer aparecer, sem querer que a nossa ideia, a nossa opinião prevaleça sobre as demais. Porque se for diferente do que eu penso, já não serve mais para mim. Precisamos ter humildade. Aliás, uma vez eu até escrevi uma frase aí, depois até a Flavinha postou no Encontro Espírita, que é o seguinte: para falar de Jesus, precisa muita dedicação, calçar as sandálias da humildade e ter amor no coração. Então, tá aqui falando, se a gente não tiver, humildade, calçar as sandálias da humildade e ter amor no coração, de nada vale. A gente tem que dar exemplo. E esse exemplo, ninguém vai ficar vigiando se eu estou fazendo ou não. Se bem que eu já passei por situações muito particulares. Eu já até cheguei a comentar numa live de um outro assunto que a gente estava fazendo, que é interessante assim, quando você vai fazer uma palestra numa casa espírita, as pessoas nos conhecem, porque quem está fazendo a palestra é o Aloysio, assim, assado. Tá? Então, às vezes a casa tem 30, 40 pessoas que seja, e a gente não conhece todo mundo. Você pode bater o olho, ver uma outra pessoa, um outro conhecido, mas a grande maioria você não conhece. E aí o que acaba acontecendo? Às vezes, numa situação, você está fora da casa espírita e a pessoa, E aconteceu uma situação muito peculiar comigo. Eu estava num restaurante e passou um casal, a mulher olhou para mim assim, Eu sou uma pessoa assim, que eu sou bom de fisionomia, mas péssimo para fazer a ligação do nome da pessoa. E dali a pouco o rapaz veio falar comigo. Você é o Aloysio? Eu falei, sou. Nós estivemos ontem lá no centro, assim que você fez a palestra, tal. Aí a gente percebeu a ligação. E aí eu lembrei até daquela passagem que o Haroldo conta com muita frequência, com muita propriedade, que ele estava em Belo Horizonte, BH, estava dirigindo, quando em um determinado momento estava ele com o filho dele, e um rapaz deu uma certa fechada no carro dele, e o Haroldo, ficou irritado, ele ia abrir o vidro ali para abaixar no vidro. O filho dele falou, pai, você está nervoso? O Haroldo respondeu, respirou fundo e falou, um pouco, filho. Por quê? Você vai falar alguma coisa para o homem? Não sei, por quê? Pai, e se for uma das pessoas que assiste às suas palestras, suas lives? Diz que o Haroldo fechou o vidro e foi embora. Então vejam que a gente está cercado por uma multidão de testemunhas. E não é só naquele caso do Haroldo, ou no caso, por exemplo, do meu, que tinha feito a palestra e encontrei o casal no restaurante. Nós estamos aqui na live
E nós não estamos sozinhos, tem todos vocês estão aí do outro lado e tem toda a equipe espiritual. Olha a nossa responsabilidade. Olha a responsabilidade que nós temos quando a gente se propõe a falar. Quanto mais eu falo, mais eu me comprometo. Aliás, o tio Ben já falava isso para o Homem-Aranha, né? Quanto maiores os poderes, maiores as responsabilidades. Então, nós que já temos 5 minutos de evangelho, não precisamos nem falar de doutrina espírita, 5 minutos de evangelho, não podemos mais alegar ignorância. O que a gente está falando aqui, temos que dar testemunho, porque de nada adianta eu estar falando bonito, né, uma linguagem sedosa, falar toda essa linguagem aqui do escalada de luz. Olha, que nem eu falei para vocês, subir a escalada é como a gente fazer todo esse trabalho, né, de subir uma montanha com as dificuldades do caminho e a gente ficar parado lá embaixo. A ação tem que ser colocada à prova. Não adianta nada eu falar assim, tudo aqui, ó, tudo aqui. A gente chegar no fim do livro, saber decore e salteado. Se a gente não colocar em prática, irmãos, não vale nada. Não vale nada. Paulo de Tarso já disse, né? Ainda que eu falasse a língua dos anjos, dos santos, né? Desse todos os meus bens para os pobres, se eu não tiver caridade, né? Se eu não tiver amor naquilo que eu estiver fazendo, de nada vale. Vamos continuar aqui mais um pouco. Você pode mandar a roupa em desuso para a instituição de caridade e amparo aos velhinhos obsediados. Está chegando o fim do ano. Não é o ano que a gente faz o balanço. E a gente não faz como o Santo Agostinho, todo dia, a pergunta 919, né? O balanço do nosso fim do dia. Mas nós estamos chegando no fim do ano. Então, o que nós podemos e devemos fazer? Como é que está o nosso guarda-roupa? Se tem roupa que você está lá parada há mais de um ano, e não pense você assim, eu vou esperar que eu vou emagrecer. Tá, a gente acha, né, que a gente vai emagrecer, ainda mais nessa pandemia. Acredito que a maioria de nós teve alguns ganhos a mais de peso, sobretudo por conta da ansiedade, mas a gente tem que se cuidar. Porque o nosso corpo ele é finito e nós temos um prazo para a gente dar sequência a ele, né? A Flávia já vai levar para doação suas roupas, que legal. Então, gente, o que a gente tem que fazer? Vamos dar uma olhada no nosso guarda-roupa. Se tem uma roupa que você está lá parada há mais de um ano e você não usou, passa para frente. Quantas e quantas pessoas necessitam de uma roupa, de um agasalho? Não vamos esperar apenas e tão somente a campanha do agasalho na época do inverno. De quando em quando, fazer essa limpeza do nosso guarda-roupa é como se a gente fizesse a limpeza da nossa vida. É simbólico. Quando a gente organiza gavetas, quando a gente organiza os nossos armários, a gente organiza a nossa vida. E é muito importante isso. Você pode exercer a tolerância para o amigo acometido pelo mal da irritação. Como eu estava dizendo, ninguém se irrita. Somos todos espíritos puros numa missão espiritual aqui na Terra. É engraçado isso. Eu vou falar para vocês que eu já passei por uma situação dessa. É interessante quando a gente começa, logo que eu comecei na doutrina espírita, que eu na verdade eu não nasci em berço espírita, eu era católico, né? E o primeiro livro que eu li é interessante, era um romance, salvo engano, acho que era Senzala, de Salvador Gentili, é isso mesmo. E é uma história linda, maravilhosa, todo o período da escravidão no Brasil, tudo mais. E aí a gente, quando você está fazendo a leitura de um livro, é natural a gente se identificar com o personagem. E normalmente a gente se identifica com o personagem principal. Aí a gente vai vendo a evolução do personagem, todo o crescimento, todo o sofrimento que ele teve, que passou. E aí no fim ele chega numa redenção fantástica. Aí você termina aquele livro num êxtase pleno, numa situação que você se identificou com aquele personagem, então você já se acha o espírito evoluído encarnado na Terra, o espírito missionário, tipo eu e Dr. Bezerra de Menezes estamos andando lado a lado aqui na Terra.
Até 2 minutos depois, se dá o primeiro tropeça ali, pronto. Aí você vê que aquilo era pura ilusão. E que a gente tem um largo e grande caminho para a gente percorrer, para a gente conquistar. Então, a leitura dos romances é muito bom. A leitura dos romances é muito bom. Mas o que vale mesmo é a prática do Evangelho de Jesus. É ali, no dia a dia das nossas vidas. Você pode calar quando tantos blasfemam. Quantas pessoas ficam criticando e a gente não deve, de forma alguma, entrar nessa energia, nessa vibe de criticar. Eu lembro até a Flavinha estava comentando aquele papo de elevador, né? Que às vezes as pessoas entram no elevador e falam assim, nossa, tá quente hoje, né? Nossa, não para de chover, ou tá frio. Sempre a pessoa reclamando normalmente do tempo. E a Flavinha até comentou numa das lives que ela fazia o contrário. Ela começa a modificar o plano. Fala assim, olha, mas você veja que o céu está tão bonito hoje, né? Vocês viram quantas flores ali no jardim? Então ela já tenta modificar aquele pensamento. Então que a gente não seja mais um a tecer críticas. Porque para criticar tem um monte de gente. Então se a gente não puder elogiar, vamos nos calar. É importante isso. É importante a gente fazer essa reflexão, que até a Babi estava falando hoje na live, né, com a Rô. Ela estava dizendo, né, que Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca para ouvirmos mais e falarmos menos. A nossa fala tem que ser para instruir, a nossa fala tem que ser para elogiar, mas um elogio sincero, para elogio para trazer as pessoas, tirar a pessoa às vezes de uma situação que ela não está muito bem. Porque às vezes é aquilo que eu falo, que excesso de sinceridade é falta de educação. Ah, eu sou sincero. Será que você está sendo sincero ou você está sendo mal educado? Você está faltando com amor, com caridade para aquela pessoa ali. Ah, não, eu não deixo barato. Será? Em relação a você, será que você gostaria que o outro também não deixasse barato? Levasse a ferro e fogo as suas falas, as suas considerações? Você pode enriquecer seu tempo estudando a codificação kardecista. Fundamental. Estudarmos a codificação, pegarmos o Evangelho, pegarmos o Livro dos Espíritos, principalmente essas 2 obras básicas. E se você tem uma mediunidade, o Livro dos Médiuns é o 3º livro que a gente também recomenda. E aí você quer aprofundar um pouco mais? Vamos para a Gênese, vamos para o Céu e o Inferno. E depois também obras póstumas, se você quiser pegar as 5 obras da codificação. E além disso, não precisa ser, você tem várias obras da psicografia do Chico, da psicografia do Divaldo, para instruir. Olha, se a gente lesse, o Chico escreveu mais de 400 obras e o Divaldo está indo uns 300 e pouco, não sei exatamente quanto. Mas se você pegar isso daí, a gente não consegue ler todas as obras. Então, vamos nos ater ao conhecimento, o conhecimento que nos ajuda a sairmos da ignorância. Você pode ir aos hospitais e presídios para levar um pouco de esperança e fé. Agora a gente não pode realmente, mas nós podemos nas nossas vibrações fazer as vibrações por aqueles irmãos que estão cumprindo penas nas prisões. Nós podemos fazer as nossas vibrações por aqueles irmãos que estão nos hospitais. E no final nós vamos fazer as nossas preces por todos aqueles que estão sofrendo, por todos aqueles que desencarnaram, por todos aqueles que passaram e passam por provações difíceis. E por todos nós, porque somos carentes ainda. Nós somos carentes. Outro dia nós tivemos até uma reflexão que a gente estava fazendo, e era mais ou menos assim. Por que as pessoas pedem para orar por elas? Vamos pensar uma situação. Se eu preciso de alguma determinada coisa, eu mesmo vou até aquele local e faço aquele pedido, não é mais direto? Por que eu preciso pedir para um intermediário fazer aquela prece para mim?
Ah, porque aquela pessoa tem mais fé. Ah, não, porque aquela pessoa tem, como é que fala? Aquela pessoa, a prece dela, ela tem um poder muito grande, então eu acredito, eu peço para que ela consiga. Tá? Mas sabe por que eu cheguei à conclusão? Por que as pessoas pedem para o outro orar por elas? Não é só por isso. Porque quando nós caímos, a gente cai, e todos nós caímos. Não dá para falar, eu nunca caí. Caímos não uma vez, várias vezes nessa encarnação, nesta vida e em tantas outras que já caímos. E quando a gente cai, a gente se machuca e a gente não tem força para se levantar. Aí a gente precisa da mão do outro. A gente precisa da mão do outro para nos levantar, para nos tirar do chão, para que a gente possa se reerguer. E amanhã, quando nós estivermos em pé, pode ser aquele irmão que nos deu a mão que vai nos pedir o socorro para levantar. Porque eu costumo dizer que nós somos todos anjos de uma asa só. E a gente só consegue voar se a gente estiver abraçado ao outro. Vejam que interessante. A gente não voa sozinho. Essa jornada não é individualista. Ela é coletiva. Estamos todos neste mesmo caminho. E a nossa asa que nós temos do conhecimento e da renovação moral, ela é fundamental. Mas de nada adianta eu ter o conhecimento e nada adianta eu ter a minha transformação moral se eu não transformar o meu irmão que está ao meu lado. Então lembremos dessa frase, que nós somos todos anjos de uma asa só. E a gente só vai conseguir voar se estiver abraçado ao outro. Finalizando, ele diz: lembre-se, meu amigo, que se você quiser, pode ser ainda hoje um instrumento fiel de Jesus, que lhe pede, em silêncio, tão somente a migalha da sua boa vontade para ele. O Senhor efetue a redenção do mundo. O que ele pede para nós? A nossa boa vontade. Então, quando eu chego aqui, o pessoal fala que eu costumo ser um incentivador das lives, um incentivador para que vocês venham fazer lives. Por que eu falo isso? Porque há muitas pessoas necessitadas. Ah, mas para que eu vou fazer? Tem tanta gente fazendo. Eu já mostro para vocês, a Flavinha toda segunda-feira ela publica o horário das lives. Vocês podem ver que tem vários horários vazios. Ah, mas quer dizer então que eu vou ter que ficar ouvindo live de manhã, de tarde e à noite? Não. Mas pode ser que na hora que você for fazer a sua live, aquela frase que você falou naquele determinado momento serviu exatamente para uma pessoa que estava precisando, que estava buscando aquela palavra que você falou. Então, vejam como é importante isso. A Babi já foi dormir, né? A Babi acorda muito cedo. É que no Recife, por incrível que pareça, a gente, quando já foi para lá, a gente sabe disso. Amanhece muito cedo, né? 5 horas da manhã, o sol já está nascendo, e quando é 5 horas da tarde já está escurecendo. Por isso que eu lembrava que quando era 5h30 que eu fazia as minhas lives, a Babi falava boa noite. Eu disse, Babi, são 5h30 ainda, como boa noite? É que lá já estava escuro. Então a Babi dorme muito cedo mesmo. Mas fazer o quê, né? Depois ela escuta, ela vê a live depois, como aqueles amigos que vêm aqui também conosco. Eu falei para vocês ontem, né? Lembra que eu falei para vocês de uma foto da minha família com o Jerônimo? Vou mostrar para vocês, eu já publiquei uma vez, mas vou mostrar para vocês. Está aqui. Esse de camisa azul, aqui sou eu, bem magrinho, né? Do lado a minha mãe, meu pai, camiseta azul, meu cunhado, casado com essa minha irmã de roxo, a minha irmã e o Jerônimo. Isso aqui foi em 1986. Primeira visita que o Jerônimo Mendonça fez aqui em Araraquara. É uma gratidão muito ter conhecido, ter convivido com o nosso querido amigo, que ele se intitulava um aprendiz de jardineiro. E aqueles que ainda não tiveram oportunidade, cabelos pretos, magrinho,
59,5 quilos, me digo. Era osso puro. Então, gente, o Jerônimo se intitulava O Aprendiz de Jardineiro. E aqueles que não tiveram oportunidade, eu recomendo. De repente você não vai conseguir ouvir todas as palestras que estão lá no meu canal, no YouTube. Mas ouçam aquela história da Princesinha e o Jardineiro. Ela é emocionante. Emocionante, gente. Amigos, agradeço de coração a cada um de vocês que estiveram aqui presentes, que vão estar aqui depois também acompanhando, assistindo aqui com a gente. E a Flavinha fazendo propaganda do aniversário dela. Eu não sei, o povo faz, é aquilo que eu falo, né? Eu acho legal isso também. Sabe por quê? Porque da mesma forma que a gente fica tricotando na live dos outros, vocês podem tricotar na minha live também muito à vontade. Fiquem muito tranquilos, eu fico muito feliz isso. Fico muito feliz, sabe? Porque é uma interação gostosa. A gente vai interagindo, a gente não fica sozinho, né? Fica todo mundo interagindo nessa energia do bem. Convido a todos aqueles que quiserem vir fazer parte desse nosso time. Eu tenho um pouco de vergonha. Nós criamos uma página, um perfil chamado Encontro Espírita. E de segunda a sexta, das 8h15 até as 9h, estamos fazendo lives, estamos trazendo pessoas para vir. A Rô esteve hoje com a Babi. Então, se você tem vontade, tem conhecimento espírita, um pouquinho de conhecimento, não precisa ser um expert. Não é um expert, não precisa ser assim um PhD em doutrina espírita. Não, se você já tiver conhecimento, um pouco de conhecimento, boa vontade, como recomendou o Jerônimo ali, e quer fazer alguma coisa de divulgação, venha para o Encontro Espírita, venha participar com a gente. Aí você vai interagindo, vai conhecendo um pouco, você não vai fazer uma live sozinho, a gente vai estar juntos, e aí a gente vai interagindo, você vai pegando um pouco, perdendo um pouco de medo. E eu falo para vocês, já falei uma, falo duas, falo três, sabe por quê? Porque a gente tem que sempre explicar isso. Travar para falar já aconteceu comigo também. Então, acontece com todo mundo. O celular já caiu da live, já pulou do tripé, já aconteceu de tudo. Então, não precisa ter vergonha, porque nós estamos fazendo com o nosso coração. Certo? Agora então eu vou colocar uma música e vou convidar a todos para nós fazermos a nossa prece de encerramento. Convido amanhã, então, a vocês amanhã. O celular já caiu na live. Opa, deu delay aí, gente, desculpe aí. Então eu fazer o seguinte, eu peço então, lembro amanhã que às 10h30 novamente estaremos aqui para mais uma página do livro, e amanhã a página será, deixa eu falar para vocês, o título vai ser Minha Prece, tá? É curta também, mas como sempre profunda. Eu já travei em palestra sim, você acredita? Vou te falar. Eu já comentei, sabe como é que foi? A primeira palestra virtual que eu tive que fazer, eu já fazia a palestra há mais de 15 anos. E a primeira palestra virtual que eu tive que fazer ia ser pelo Facebook do centro que eu frequento. E eu nunca não tinha experiência. Por mais que o rapaz lá que coordenava me orientou tudo mais que eu tinha que fazer, na hora de manhã, na hora do almoço, a palestra era à noite, eu travei, não falei, não vou conseguir. Aí o Vitor, meu filho, que já conhecia a palestra de cor e salteado, que eu já tinha falado, falei, Vitor, você faz para mim? Faço, pai. O Vitor fez a palestra para mim. Depois eu peguei e venci essas barreiras. Teve uma outra palestra numa outra casa, pelo mesmo instrumento, pelo Facebook também. E eu não falei nem para o Vitor, nem para a Marina. Eu mesmo fui e não falei para ninguém. E falei, agora eu vou vencer essa dificuldade. E fui e fiz. Então, travar é natural. Somos todos aprendizes. Então agora nós vamos colocar uma música bem suave para as nossas reflexões. A página é Encontro.espírita, tá? Encontro.espírita.
Então, queridos irmãos, vamos acerenar os nossos ânimos, respirarmos profundamente, sentindo as emanações fluídicas da espiritualidade superior envolver a cada um de nós neste momento, entrando em sintonia com os nossos anjos de guarda, com os nossos protetores queridos, que na certeza eles estão aos nossos lados, nos intuindo, nos protegendo, nos amparando. Que Jesus mesmo disse: onde houver 2 ou mais reunidos em meu nome, estarei presente. E nessa vibração de paz, de harmonia, que acerena os nossos espíritos, acalma os nossos corações, nos dá a certeza da fé no nosso Pai maior, nós nos recolhemos aqui intimamente, Senhor, para humildemente lhe pedir encarecidamente, Senhor, por todas aquelas pessoas que estão sofrendo neste momento, passando por provas difíceis, seja dores físicas, morais ou espirituais, irmãos acometidos pelo Covid, que passam medo, que sofrem aquela angústia da indefinição no seu destino. E aqueles irmãos também que acolhem todos esses doentes, os médicos, enfermeiros, atendentes dos hospitais, que diuturnamente não medem esforços para amparar essas pessoas que estão em sofrimento. A equipe médica espiritual, certamente, Senhor, não desampara nenhum desses irmãos. A equipe do Dr. Bezerra de Menezes está certamente amparando a cada um desses corações, colocando a sua mão amiga, acerenando a dor do peito desses irmãos. Rogamos também, Senhor, por aqueles que tiveram seus entes queridos arrebatados para o mundo espiritual e que aqui restaram sofrendo. Mas, Senhor, temos a certeza que é apenas a passagem e de um breve reencontro que todos nós estaremos um dia. Que a doutrina espírita consoladora nos dá a certeza que a vida continua, que ela não cessa e que esse reencontro certamente acontecerá. Mas independente, Senhor, estamos ligados em pensamento e em coração a esses entes queridos que diuturnamente velam por nós, e nós oramos por cada um deles que partiram para a pátria espiritual, que eles possam seguir a sua jornada evolutiva, caminhando no progresso. Rogamos, Senhor, pelos desamparados da sorte, pelos andarilhos do caminho, por aqueles irmãos que cumprem penas em cadeias e penitenciárias, pelos velhinhos nos asilos, as crianças órfãs, enfim, Divino Pastor, onde houver uma dor, onde houver um sofrimento, possa a sua mão amiga amparar esses corações queridos, dando a certeza de que está no leme de nossas vidas. E cada um de nós, Senhor, aqui presentes, ligados em pensamento e em coração, e aqueles outros que vão acompanhar depois, possam eles receber as melhores vibrações de paz, de harmonia, e que essa paz, esta harmonia possa envolver a cada um dos nossos lares, dos nossos entes queridos, e que possamos ter uma bela noite de sono, de refazimento, de reequilíbrio do nosso corpo e do nosso espírito. Possamos
rogar à espiritualidade superior que no momento do sono o nosso espírito possa se acompanhar para lugares de crescimento, de estudo, de orientação, e que a gente possa se reencontrar nesses momentos de paz e de luz. Gratidão, Senhor, pela bênção da vida. Gratidão, Senhor, pela oportunidade querida desta reunião com tantos corações queridos. E só nos resta, Senhor, dizer a prece que nos ensinaste. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, na terra, nos céus, em toda parte. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas à medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes entregues a tentações. Livra-nos de todos os males. E que assim seja, Senhor. Que assim seja. Muita paz a todos, uma boa noite de sono e até amanhã, se Deus quiser.